Glória a Deus. Salve a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Tem uma poderosa palavra de Deus para nossas vidas. Mateus 19, 16. Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 19, versos número 16. Ajude o seu vizinho de cadeira, o seu irmão, em nome de Jesus. Deus tem uma poderosa palavra para nossas vidas, para os nossos corações. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versos 16. Está escrito assim. Preste atenção, igreja. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não adulterarás, não dirá falso testemunho, amará o próximo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades ou riquezas. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhe disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, querido e amigo Espírito Santo, a leitura da Tua palavra foi feita, meu Deus, foi exposta à Tua igreja, aos Teus filhos. Senhor, usa-me numa linguagem que eles venham entender, numa linguagem que eles venham compreender essa palavra. Meu Deus, abre o entendimento deles, a mente e os ouvidos, para que possa Te compreender, Senhor, que venham receber como palavra de Deus, não como palavra de Wellington, como palavra de Deus, não como palavra de homem. Senhor, inspira a Tua igreja, Pai, ao Teu propósito, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, quem sabe o que é propósito?
Quem sabe o que é propósito? Eu pergunto para você: você é uma pessoa que tem propósito na sua vida? Você é uma pessoa de propósito, ou você é uma pessoa que vive aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer jeito? Você tem foco para a sua vida? Você tem uma meta, um propósito para o seu futuro? Você tem? Você é uma pessoa assim de propósito, ou você é uma pessoa sem propósito? Quem é você? Você faz as coisas por fazer, faz as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, sem um sentido, sem uma organização. Você se preocupa com você? Você se preocupa com você? Não estou falando com os outros, com os seus irmãos, com seus pais, não, estou falando de você. Você se preocupa com você? Você cuida de você? Você cuida da sua vida? Você cuida da sua alma? Que tem gente que cuida muito da vida dos outros, mas não cuida da sua. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos ter propósito para nós mesmos. A mãe ter propósito para ela, para os filhos, para a família. Nós precisamos ter propósito, irmão. Metas, objetivos. Muitos têm, outros não têm. Muitos alcançam, outros não alcançam. Muitos constroem um propósito, uma meta, um objetivo, até tenta, mas desiste, não finaliza. Nós precisamos ter. E na parte física, muitos homens e mulheres têm propósito e alcançam metas e objetivos. Mas os propósitos espirituais, você pode ter o propósito físico, mas eu te pergunto: qual o teu propósito espiritual? Qual o propósito espiritual para você? O que você pensa da tua vida espiritual? O que você pensa da tua alma? Qual o propósito para a tua alma? Aqui na terra nós temos um propósito: ter um bom trabalho, ter uma boa casa, ter um carro, uma moto, ter um sítio, ter uma fazenda, ter a empresa própria, conquistar, cuidar dos filhos, da família. Temos várias maneiras, vários propósitos para a nossa vida física, humana. Mas o propósito para a sua alma, qual é o propósito da sua alma? Qual a meta da sua alma? Você tem se preocupado com a sua alma? Você tem se preocupado com a tua salvação? Quem crê em Jesus? Todos que estão aqui. É uma pergunta que eu já falo a resposta. Quem crê em Jesus é todos que estão aqui e quem está nos assistindo, nos acompanhando. Nós cremos em Jesus. E Jesus, ele era um homem de propósito. Ele é um homem de propósito. Ele é um Deus de propósito. E não tem propósito mais poderoso do que o de Jesus: dar a vida pelas ovelhas, dar a vida pelos amigos, dar a vida por quem conhece, por quem não conhece, dar uma oportunidade de salvação para todos que crê nele, para todos que venham a crer nele. O maior propósito espiritual, físico, é de Jesus Cristo, desse homem chamado Jesus, desse Deus chamado Jesus Cristo. O propósito dele foi vir do céu em forma de homem e dar sua vida e morrer em uma cruz por muitos. O propósito de Jesus é salvar as almas humanas. Só que ele dá ao homem o livre-arbítrio, dá ao homem a oportunidade de ter o seu próprio propósito espiritual, físico. Ele não obriga, ele não força, ele não inventa com ele. Uma vida em santidade, uma vida em renúncia daquilo que não está no propósito de Jesus. O propósito de Jesus foi nos dar a vida eterna, irmão. E ele deixou mandamentos para isso. E para nós se dar bem. O propósito de Jesus foi para ele se dar mal e você se dar bem. Porque nós iríamos nos dar mal, muito mal. Mas para a gente não se dar mal, Jesus criou um propósito de ele levar o mal sobre si, de ele ser maldição e não mais nós. Ele levou toda a maldição sobre si naquela cruz. Mas ele não está na cruz. O nosso Jesus, ele não está na cruz. Ele foi morto na cruz. O propósito foi morrer e morte de cruz. O propósito foi ser traído pelos homens, rejeitado pelos homens, cuspido, blasfemado.
mas o propósito foi ressuscitar no terceiro dia. E assim como ele projetou, assim como o Pai projetou para ele o propósito, ele cumpriu linha por linha, degrau por degrau, degrau por degrau. E hoje ele não se encontra mais na cruz. Hoje ele se encontra vivo, porque o nosso Deus ressuscitou. E o nosso Deus, ele é espírito, os olhos humanos não vê. Por isso que o apóstolo falou, temos que adorar o quê? Em espírito, porque ele é espírito, ele é invisível. Se ele quiser se manifestar a você, se materializar para você, ele vai fazer isso, como ele tem feito com muitos. Mas é necessário, porque a salvação é através da fé. Você está aqui através da fé. O que é a fé? A fé é crer naquilo que não existe. A fé é crer naquilo que você ainda não vê, aquilo que você ainda vai trazer à existência. E nós que estamos no propósito da salvação, nós estamos trazendo ela à existência na nossa vida, a dia após dia, a cada obediência aos seus mandamentos, a cada obediência à sua palavra. E quando Jesus ainda estava no propósito terreno, pregando para os dele, Israel, aquela terra santa que está em guerra hoje, qual precisamos orar por aquela terra de Deus, está em guerra. Ele estava ali em Israel, naquela terra que está em guerra hoje, pregando o evangelho, realizando o seu propósito de vida eterna para os homens. E na oportunidade lhe apareceu um jovem muito poderoso em dinheiro, em propriedades, em riqueza. E o jovem abordou ele e disse: mestre, que bem eu posso fazer para alcançar o quê? A vida eterna. Estava nascendo um propósito no coração de quem? Do jovem. Um propósito, porque ele ouviu Jesus pregar sobre vida eterna, e ele acreditou. E ele falou: que bem eu farei? O que eu posso comprar das minhas palavras para alcançar a vida eterna? Que bem eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Ele perguntou a Jesus, e Jesus falou para ele, mesmo assim, no versículo de número 2, 17: porque me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Porque me pergunta a respeito do que é? A pergunta do jovem foi uma pergunta maravilhosa. O jovem perguntou a Jesus a respeito do que é bom. O que é bom, irmãos? O que é bom? A vida eterna, irmão. O que é bom, irmão? A salvação da sua alma, irmão. A salvação da sua alma é muito bom, irmão. Após a sua morte, após a minha morte, eu conquistar vida eterna e vida em abundância. Após a minha morte, eu ser salvo, ir para uma cidade que meu olho nunca viu, ir para uma cidade que a minha mente nunca não, por pessoas. Mas você mesmo tem dificuldade de ler a Bíblia, o Novo Testamento, o propósito de Jesus, o que Jesus fez por quem? Por você, por mim, por nós. Mas muitos que já morreram dizem que está lá, que vão para lá. Eu não posso dizer que não ou que sim, mas qual for o propósito deles, eu não sei, você não sabe. Mas você pode saber do teu propósito, sabe? Mas você pode saber do teu propósito. Eu posso saber do meu propósito, porque é individual o propósito de cada um. É você e Deus, é eu e Deus. A meta é sua, o objetivo é seu. E ele perguntou, Jesus disse: quer saber do que é bom? Bom é a vida. Aí Jesus fala: só há um que é bom, mas ele não diz o que é bom. Eu imagino que é o Pai. Bom só há? Aí Jesus disse: obedece os mandamentos. Ele qual? Ele qual os mandamentos? Aí eu pergunto para nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós queremos o quê? A salvação. Todos nós queremos a vida. Mas estamos obedecendo os mandamentos? Estamos. Eu não posso responder por mas eu posso responder por. Você pode responder por você. Cada um de nós individualmente responde por nós mesmos.
Mas o Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: estamos obedecendo os mandamentos dele? Precisamos obedecer quem? Os mandamentos de Jesus. Não de Wellington, não de homens, mas do Deus Jesus Cristo, irmão. Ele está vivo. E Ele está te vendo, Ele está me vendo. E Ele sabe que a gente está obedecendo ou não. Ele sabe. Se eu estou falhando com Ele, não adianta esconder de ninguém. Ele sabe. E o meu problema agora é com Ele. E você também. Aí o jovem perguntou: quais mandamentos, mestre? O mestre respondeu no 18: não matarás. Esse aí eu sei que muitos de nós estão obedecendo. Não matar. Não adulterarás. Você sabe o que é isso? Não adulterarás. O homem que tem 2 mulheres, o homem que tem um amante na rua, a mulher também. Adultério. Não furtarás. O homem que rouba, a mulher que rouba, está desobediência. Não dirá falso testemunho. Não ficar inventando mentira, fofoca. Não está falando falso contra seu irmão. Estamos obedecendo? Honrar teu pai e tua mãe. Temos que honrar pai, mãe. A Bíblia diz que honrar pai e mãe tem longos dias, mas quem não honra tem poucos. Imagine a vida eterna. Amar o teu próximo como a ti. Estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Melhor, como eu perguntei, o propósito. Você se ama? Tem se amado? Tem cuidado de você? Tem tido propósito para você primeiro? Tem cuidado da sua vida primeiro? Tem se amado primeiro? Se ame. E assim como você se ame, agora você vai amar quem? Ao teu próximo. Porque Jesus, ele recita os 10 mandamentos lá da lei de Moisés. Só que esses 10 mandamentos lá na frente, em Mateus 22, versículo 34, ele transforma em 2: amar o seu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então os maiores mandamentos são o quê? O amor. Temos que nos amar e amar o nosso, e amar a Deus acima. Aí um propósito, viver em amor. Mas é difícil nos dias mas é possível. Se é a palavra de Jesus, é porque é possível, irmão. Tudo que é palavra, tudo isso eu tenho feito. Então ele estaria pronto para ser o quê? Salvo. Só que ele não se sentia pronto para ser salvo. Ele achava que ainda faltava alguma coisa nele. Ele falou: mestre, Jesus, tudo isso eu faço, mas o que ainda me falta? Só obedecer aos mandamentos era o suficiente. Mas ele achava que precisava de alguma coisa, o quê? A mais. Ele estava achando que era muito simples alcançar a salvação. Era só obedecer esses mandamentos. Para ele isso não era o suficiente. Para ele era muito simples isso. Ele disse não. Ele não acreditou na verdade. Ele falou: só isso? Só obedecer mandamentos do Senhor? Só isso? Não. O que me falta ainda, mestre? A salvação, irmão, vem pela você obedecer a Ele. O que Ele mandar, você obedecer. Isso. Mas ele achou que era muito pouco. Isso era muito simples. E ele perguntou: o que me propósito ou não? Ele sabe que a gente quer compromisso com Ele ou não? Ele conhece o teu coração, a tua mente. Ele sabe de tudo. E Ele está dizendo que é só obedecer os mandamentos dEle, do amor. Amar a Ele acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. É só isso. Você vai fazer que nem um jovem? Ainda me falta alguma coisa? Jesus disse: falta. Já que você quer ser perfeito, então para você, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aí o jovem disse: agora pesou. Agora ficou o quê? Pesado. Agora ficou difícil. Eu sou rico, tenho muito dinheiro, não vou vender não. Se apartou de quem? No que mais saber de quê? De salvar.
Esse homem estava obedecendo os mandamentos mesmo? Estava? Ele estava obedecendo os mandamentos? Não. Esse homem, você acha que ele ajudava o próximo? Ele tinha muita riqueza, propriedade. Você acha que ele ajudava o próximo dele? Eu acho que não. A Bíblia não diz, mas eu acho que não. E Jesus sabia? Então Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres. Ele não o fez porque ele não ajudava o quem? O próximo. Quantas pessoas estão assim, ó, cheio de grana, cheio de propriedades. Já tem um irmãozinho precisando de uma posse, outro precisando de uma casa, outro precisando de uma ajuda, e aquele que está assim, ó, não está nem aí. Irmão, a vida que nós temos, a oportunidade que Jesus nos deu, é para nós cuidar uns dos outros, irmão. É para nós amar uns aos outros, irmão. E não vivemos fora disso, em indiferença. Tem pessoas que querem ser perfeito, e por querer ser perfeito quebra a cara. Por querer mais e mais e mais quebra o quê? Tem um controle, tem um limite, tem um domínio sobre si, sobre a sua vida. Tenha equilíbrio emocional, espiritual. E aquele jovem, ele não quis mais saber de quê? De salvação. Porque Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres. E qual a palavra que vai te confrontar? Qual a palavra que vem negativamente para você, que vai fazer você esquecer da salvação? Que vai fazer você esquecer de Jesus? Que vai fazer você esquecer de Deus e da vida eterna? Cuidado, irmão. Porque palavra negativa vai vir sobre você. Momentos de desânimo vai vir sobre você. Momentos de tristeza vai vir sobre você. Mas você não pode abandonar a fé, irmão. Você não pode parar de acreditar. Você não pode parar de crer na salvação da sua alma. Você não pode abandonar Jesus. Poder você pode. Poder você pode. Mas não faça isso. Não há outro Deus que possa salvar você. Ontem eu estava na roça e me fizeram uma pergunta. Um senhor estava bebendo e me fez uma pergunta, e eu não soube responder, e ele me deu a resposta, e eu disse: o senhor está certo. Ele me perguntou: Wellington, o que é que Deus não vê? Wellington, o que é que Deus não vê, Wellington? Eu disse: Deus vê tudo. Ele disse: está errado. Tem uma coisa que ele não vê. Eu digo: não tem não. Quebrei a cabeça e não consegui. Sabe o que ele falou? Deus não vê outro Deus igual a Ele. Ele é o único Deus soberano, não há outro igual a Ele. Eu disse: eita bêbado, eita homem, me quebrou, é verdade, está certo. Não há outro Deus, Deus não pode ver outro Deus, porque não tem. Não tem outro Deus que te dê salvação. Não tem outro Deus que criou um propósito, um plano de vida eterna para nós. Não tem. Ele me pegou e eu fiquei sem resposta. E eu prego isso direto, mas ele me pegou. Deus não vê outro Deus, porque só Ele é o Deus de salvação. Só Ele é o Deus da vida eterna. Só há um Deus, irmão. Não há dois, não, 3, 4, 5, não. Só há um Deus vivo e poderoso. Não há outro. E o plano dele de salvação, o propósito dele de salvação é para todos quanto crê nele. E adore só, e sirva só, e busque só. Ele é o nosso único, de todo aquele que vinha acreditar. Aí Pedro, os discípulos agora ficaram em dúvida. E eu já estou encerrando já, viu, amados? Pegue a palavra, pegue a porção. Os discípulos ficaram em dúvida e perguntaram a Jesus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Aí tem interrogação. Irmão, quem poderá salvar a si mesmo? Quem pode salvar a si mesmo? Eu posso salvar a mim mesmo? Você pode salvar você mesmo? Qual homem pode salvar a si mesmo?
O meu dinheiro pode me salvar? As minhas propriedades podem me salvar? As minhas riquezas podem me salvar? Os meus dons podem me salvar? A forma que Deus me usa pode me salvar? A minha beleza pode me salvar? A cor do meu cabelo pode me salvar? Essa cadeira pode me salvar? Esse som pode me salvar? Essa luz pode me salvar? Para o homem é impossível. Para nós é impossível salvar nós mesmos. Por isso que temos que obedecer a quem? Ao nosso. Por isso que temos que obedecer o quê? Mandar. Se nós obedecemos aquilo que Ele fala, alcançaremos o quê? Salvação. Mas se nós for fazer a nossa vontade, perdemos. Se nós for fazer o que nós queremos, nós perdemos. Se nós achar que nós vamos nos salvar, nos perdemos, irmão. Quem vai nos salvar é quem? Jesus. Porque para o homem isso é ímpar, mas para Deus tudo é. O homem ele é mas Deus é ilimitado. Então aquilo que não podemos fazer, aquele Deus que não há outro, que nós obedecemos, Ele nos salvará, Ele fará por nós. Aquilo onde meu braço não pode ir, Ele fará por mim. Meu braço só vem até aqui, eu só tenho força para vir até aqui. O meu propósito, eu só posso vir até este lugar. Para mim, deste lugar para lá está impossível, mas o Deus que eu sirvo vai fazer por mim. Eu creio nisso. Você crê nisso? Até onde tuas pernas podem ir, você vai. Mas aonde ela não pode ir, Deus sabe por quê?